A para ele mais importante é o Brasileirão, né? Tá faltando combinar com os jogadores, né? Inclusive, né? Porque não tem sido assim. A mobilização para jogos do Brasileiro, claramente, ela é diferente, ela é inferior. Assim, bem, temos aqui mais de 14 mil pessoas agora conosco. Quero agradecer a todo mundo da audiência, que tem likes aí para a gente crescer ainda mais a audiência dessa nossa live. Mas, gente, vamos lá. É óbvio que o técnico tem responsabilidade. É claro que o time não está bem treinado como deveria. O time tem feito atuações abaixo, não são poucas, algumas são bem constrangedoras. A de hoje, a contra o América. Quarta-feira, o primeiro tempo foi muito ruim. Quinta-feira, contra o Olímpia. Obviamente, os 4-0 do Bragantino. Então, você tem aí partidas com desempenho muito ruim, mas muito ruim. Mesmo contra o Atlético Mineiro, o primeiro tempo não foi bom. O segundo melhorou, mas o time virou o jogo sem fazer uma partida tão boa assim. O resultado empolga a torcida pela maneira como o Flamengo virou para cima do Galo em Belo Horizonte, mas não foi uma grande partida. O time tem problemas, o time tem uma exposição defensiva evidente. Esse é um defeito antigo das equipes treinadas pelo Sampaoli, mas a gente não pode resumir tudo ao técnico, isso é muito raso, desculpem, mas se alguém aqui está esperando esse tipo de análise, se é que podemos chamar de análise, aquela coisa de ficar vociferando, está tudo errado, manda embora, porcaria, bem, não vai encontrar. Eu acho que a culpa do Sampaoli ela é parcial, ele tem uma responsabilidade, mas existem problemas na estrutura do futebol do Flamengo que são muito sérios. Os jogadores, você vê, muita gente falava, o Dorival foi embora, o Dorival já não tinha mais controle nenhum sobre o grupo, era refém do grupo, minimizava as atuações do Luiz no final da temporada. Isso foi decisivo na escolha da diretoria, na opção da diretoria de não renovar o contrato. Veja bem, gente, uma informação isso, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, tá? Uma informação, eu mesmo disse na época, né, quem me acompanha lembra, a não ser que não tenha memória nenhuma, que eu dizia, o Dorival deixou de desejar no final da temporada, perdeu o controle do grupo, mas eu o manteria, eu renovaria o contrato pelos títulos que ele ganhou e daria ele uma oportunidade de começar a temporada 2023. Mas você vê, o Dorival é um bom técnico, mas ele não é mágico, gente. Quem é o Guardiola? O São Paulo está numa fase muito ruim. O São Paulo não tem o time do Flamengo, mas também não é para estar como está. Hoje conseguiu perder para o Atlético Mineiro, que não ganhava 10 jogos, 9 com o Felipão, que fez uma partida ridícula quarta-feira contra o Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras, porque o Palmeiras fez um jogo só razoável. Se tivesse jogado bem, ganharia demais. Então, o que a gente está vendo aqui é um Flamengo que tem muitos problemas também no seu elenco, na conduta dos jogadores em campo, na falta de mobilização para determinados jogos, né, que, de fato, ela é muito clara, essa falta de mobilização. Então, não dá para ficar só apontando para o técnico. Quantas vezes a gente já viu isso? A culpa é do Paulo Souza, a culpa é do Vitor Pereira, a culpa é do Rogério Ceni, a culpa é do sei de quem, a culpa é do Renato. Você criticava o Renato? Sim, para mim o Renato foi o pior dos que passaram, o menos qualificado para treinar o time do Flamengo, para mim disparado. O que o Grêmio está fazendo agora mostra isso, ele não é um bom técnico, já foi um técnico que conseguiu fazer algo de mais significativo quando o futebol era mais intuitivo e menos estratégico, menos estudado. Eu acho que hoje o Renato não tem condição. É a opinião minha. Vocês podem discordar, podem até adorar o Renato. Tem gente que acha ele o máximo. Mas o Renato, quando fez bons jogos, a gente elogiou aqui o Renato quando ele foi bem. Porque a culpa não é só dele, claro. No final, o time estava esfacelado, muito pelo mau trabalho que ele fazia e culpa da diretoria. Eu sempre falei que fez uma troca ruim naquele momento. Eu vou começar a ler aqui as mensagens. Primeiro, aqui, vamos ler do Rubem Júnior primeiro, que está sempre conosco. Ele mandou essa mensagem, eram 10h08, quer dizer, logo depois que o jogo terminou. Depois de muito refletir, não existe outra opção para o Flamengo não ser demitir o São Paulo. Taticamente, o time não evolui e a ausência de gestão de grupo de trato só vai piorar o rendimento do time no médio prazo. A postura dos jogadores reservas hoje mostrou isso. Eu concordo com tudo que o Rubens escreveu. Eu não sei se demitir é a solução. Por uma razão, Rubens. Até quando o Flamengo vai fazer o que querem os jogadores com relação a esse ou aquele técnico? Até quando? Sabe? Até quando? Esse é o ponto. O Flamengo vai ser refém disso até quando? O Flamengo vai manter o técnico que eles gostam, aí manda embora, eles não gostam, troca de novo. Até quando isso? Né? Até quando? Então, esse que é o ponto. Se a diretoria escolher um determinado profissional, ela tem que ter o mínimo de consciência do que está fazendo. Não pode ficar trocando toda hora porque os jogadores não gostam desse ou daquele. Né? E quando gostam do técnico, eles fazem o quê para preservar esse técnico? Gostavam do Ceni. A maioria gostava do Ceni. Quando foi demitido no meio da madrugada, ninguém saiu para defendê-lo. Gostava do Dorival. Quando não renovou o contrato, você viu alguém se manifestando? Alguma liderança foi até a diretoria e falou, não, a gente quer que ele continue, gostamos dele. Não. A diretoria toma uma decisão e acabou.
Tem justificativa essa preguiça do jogo de hoje? Alguém acha que o time jogou mobilizado para uma partida de um jogo de campeonato? Sendo que o Botafogo estava jogando, e o Botafogo fez um jogo muito ruim hoje, bem ruim. E empatou. O Cruzeiro merecia a vitória. O Botafogo praticamente não finalizou. Só se defendeu, ainda perdeu o Tiquinho machucado ainda no primeiro tempo. Foi uma partida ruim do Botafogo. E ainda assim o Botafogo abriu mais um ponto sobre os segundos colocados. Porque o Flamengo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Fluminense venceu e se igualou os dois. Então, em pontos, né? Então, o que você vê? O Flamengo não aproveitou nem a oportunidade de reduzir uma diferença em relação ao Botafogo, ou manter, pelo menos, no caso, o empate. Tomou uma sova de 3-0. O Mário São Borges com a gente. Espero que um dia essa coisa de zagueiro armando jogadas de ataque acabe. O meio-campo toca menos a bola que os dois zagueiros. Mas isso é normal. Os zagueiros são sempre os caras que mais trocam passe num time de futebol. E a condução da bola pelo zagueiro até a faixa central do campo também faz parte, especialmente quando o time está fechado. O problema é quando o adversário não está fechado e você não tem ninguém para fazer esse trabalho no meio-campo e é o zagueiro fazendo ligação direta. Isso acontece e é um defeito. Mas o problema não é o zagueiro pegar na bola, não vejo dessa maneira. Até por isso mesmo que hoje tantos técnicos querem zagueiros com mais qualidade de passe, porque a jogada começa com eles. As jogadas começam com eles, com times que constroem com a bola no chão. O Matheus Albuquerque, títulos, time vencedor, melhor elenco da América. Nada disso é maior que esse clube. Tem gente lá dentro que não respeita o Flamengo, de diretoria e jogador, que se acomodem em outro lugar e saiam do Flamengo. O Matheus acho que está no caminho certo. Também tem gente que não está nem aí, nitidamente. Entendeu? Nitidamente. Se discute muitas questões e o problema mesmo do clube acho que não é tratado. Nilton César Coutinho, do Emílio dos Santos, revoltado com essa partida, nós torcedores merecemos mais sinceridade e não a conivência da diretoria da comissão técnica com jogadores que literalmente escolhem quando vão jogar. É muito claro hoje que não teve nenhuma mobilização. A questão não é nada, o time correu, não correu, gente, não é isso. A mobilização é outra, a entrega é outra, você percebe, a concentração, entendeu? A concentração dos jogadores é tudo muito, muito diferente de um jogo em que eles se aplicam de fato. Como, por exemplo, se aplicaram contra o Grêmio, fizeram um ótimo jogo. Né? O Diogo Maris. Vou para Assunção, mas assustado. Acho que a gestão de elenco ruim do São Paulo elimina ele em todos os trabalhos. A diretoria que fatura muito, falta mapear jogador. Esse jogo de quinta-feira, né, Diogo? É um jogo bem perigoso, porque o Olímpia vinha muito mal, mas conseguiu se mobilizar. De novo a palavra mobilização. Essa palavra é chave no futebol. Se não se mobiliza, não se organiza para disputar um jogo como deve ser disputado, o risco sempre é muito maior. E o Olímpia se mobilizou para o jogo, deixou os seus problemas lá no Paraguai e foi ao Maracanã para jogar dentro das suas possibilidades e dificultou o Flamengo. Fez um jogo, deu pancada, fez cera, sim, mas isso é o que estava no roteiro dos caras. É o que eles podiam fazer. É um time inferior, tecnicamente, claramente inferior, e há um tempo sem ganhar, quando foi até o Maracanã. Então, é claro que vão jogar motivados, sabendo que um gol leva para os pênaltis. O Flamengo vai ser muito pressionado. Se cometer os erros defensivos que cometeu no jogo de hoje, algo parecido, vai complicar. Claro que vai ser um time mais inteiro, mais completo. Hoje tinha muitas reservas em campo, mas não é só isso, não. Mas isso não basta, não. Talvez mesmo com jogadores titulares, eu acho que a coisa pode ficar bem complicada. O Flamengo corre um sério risco de eliminação na quinta-feira, tanto que eu coloquei aqui no título. O Flamengo faz vergonha amassado pelo Cuiabá e correrá risco de eliminação no Paraguai. E corre mesmo o risco. É bom o torcedor ficar atento que esse jogo de quinta-feira pode se transformar num jogo extremamente perigoso.